Num curto espaço de uma semana, o Real Madrid perdeu do Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha, demitiu Xabi Alonso, anunciou Álvaro Arbeloa como substituto, foi eliminado da Copa do Rei pelo modesto Albacete e ainda saiu de campo vaiado, mesmo depois de vencer o Levante por 2-0, pela 20ª rodada da La Liga, a única competição ao lado da Champions League que os merengues ainda podem vencer na temporada. Será este mais um ano em branco no Santiago Bernabéu? Deixa a tua opinião aí nos comentários e vem comigo analisar a fundo a enorme crise que assola o Real Madrid. Cara, no último vídeo que eu gravei aqui no canal falando sobre o Real Madrid, bem como nos mais recentes artigos escritos lá no blog, abordando o tema, eu já deixava claro que a Supercopa da Espanha era apontada como um verdadeiro teste de fogo para o técnico Xabi Alonso. Ou seja, se o Real Madrid vencesse a Supercopa, ele permaneceria no cargo. Caso contrário, se o Real Madrid retornasse de Jeddah sem o título da Supercopa na bagagem, o ex-treinador do Bayer Leverkusen se despediria do Real Madrid de maneira precoce. Portanto, fica claro e evidente que a segunda queda consecutiva do Real Madrid para o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha foi determinante para o adeus de Xabi Alonso no comando técnico madridista após míseros 34 jogos. No geral, foram 24 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 72 gols marcados, 38 gols sofridos e 74,5% de aproveitamento. Por sinal, exatamente os mesmos números de vitórias, empates e derrotas de Hansi Flick nos primeiros 34 jogos pelo Barcelona, o que demonstra que a diretoria do Real Madrid, de fato, não tinha mais a mínima confiança no trabalho de Xabi Alonso, já que o desempenho dele não foi tão ruim assim. Em contrapartida, é inegável que ao longo destes 7 meses no comando técnico do Real Madrid, Xabi Alonso não foi capaz de criar uma identidade de jogo ao time e tampouco de definir um DNA próprio à equipe, algo que ele havia feito tão bem e de forma autoral no trabalho anterior desenvolvido à frente do Bayer Leverkusen. Tanto é que o Real Madrid não se mostrou competitivo nos grandes jogos disputados na temporada em nenhum momento sob a liderança de Xabi Alonso. A exemplo da goleada por 4-0 sofrida frente ao Paris Saint-Germain na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, da outra goleada por 5-2 sofrida no Derby de Madrid contra o Atlético, além das derrotas para Liverpool e Manchester City, ambas pela fase de Liga da Champions League, terminando aí com o vice-título da Supercopa da Espanha devido à queda diante do Barcelona por 3-2. Em outras palavras, basicamente todos os reveses de Xabi Alonso em sua passagem pelo Real Madrid foram nos grandes jogos, com exceção a derrota por 2-0 para o Celta de Vigo em pleno estádio Santiago Bernabéu pela 15ª rodada da La Liga. Então, cara, eu deixei esse contraponto aí detalhando que ao olharmos friamente os números de Xabi Alonso no Real Madrid, notamos que eles são bons, mas quando separamos aí o nível de adversários e enfrentamentos, também chegamos à conclusão de que ele não conseguiu torná-lo minimamente competitivo. Deste modo, a pergunta que fica é a seguinte: por que Xabi Alonso não conseguiu repetir no Real Madrid o histórico trabalho realizado à frente do Bayer Leverkusen, campeão da tríplice coroa alemã em 2024 e de forma invicta, sem sofrer nenhuma derrota sequer na temporada nacional? Bom, motivos não faltam para justificar o insucesso de Xabi Alonso no Real Madrid, conforme você pode acompanhar aí na tela. O baixo rendimento em grandes jogos, como eu citei há pouco, a não definição de um modelo de jogo que gerou o excesso de variações táticas, a gestão de elenco, as decisões táticas controversas, como ocorreu, por exemplo, na decisão da Supercopa da Espanha, a dependência do talento individual de suas principais peças e também dos gols de Kylian Mbappé,
resultados inexpressivos, como a má campanha na La Liga e o vice-título da Supercopa da Espanha, e por fim, a adaptação incompleta ao nível do Real Madrid, após deixar um clube como o Bayer Leverkusen para encarar o enorme desafio de comandar o maior clube do futebol mundial. E cara, nessa lista eu ainda poderia ter incluído a personalidade de Xabi Alonso, que diferentemente do antecessor Carlo Ancelotti, não é um treinador político e maleável, ali a ponto de conversar com os jogadores, com a diretoria, a fim de criar um clima, um ambiente saudável e amistoso internamente no clube. Não, é um técnico mais seco, mais rígido e fechado. Por essa razão, não me restam dúvidas de que o principal responsável pela enorme crise que assola o Santiago Bernabéu nessa temporada responde pelo nome de Florentino Pérez, o mandatário madridista absolutamente centralizador, que é quem toma as decisões no futebol, errou feio ao apostar num treinador de perfil e ideias completamente opostas em comparação às de Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti, os treinadores que comandaram o Real Madrid mais tempo neste período recente. E eu digo isso no que diz respeito a praticamente tudo, né? Desde a parte da gestão de grupo, passando pela formação tática e terminando com a filosofia de jogo. Logo, tanto o Real Madrid quanto o Xabi Alonso saíram bastante prejudicados mediante essa incompatibilidade, que para se alinhar necessitava pelo menos de tempo, algo que o presidente Florentino Pérez não deu ao treinador basco, que desembarcou na capital espanhola na metade de 2025, prometendo um Real Madrid mais intenso, ofensivo e dinâmico, assim como era o seu Bayer Leverkusen. Mas a verdade é que ele nunca alcançou esse estágio, muito pelo contrário, a engrenagem não funcionou, até porque ele esbarrou ali nas características diferentes dos jogadores do Real Madrid em comparação aos jogadores do Bayer Leverkusen. No clube espanhol, por exemplo, ele não tinha zagueiros construtores pelos lados como Edmond Tapsoba e Pierre Hincapié, um meio-campista dono de enorme liderança e tecnicamente capaz de construir e destruir as jogadas como Granit Xhaka, meias fluidos e flexíveis como Florian Wirtz e Jonas Hoffmann, e também alas agudos como Jeremy Frimpong e Alejandro Grimaldo. Não à toa, Xabi Alonso abriu mão de jogar da maneira que queria no Real Madrid na grande maioria dos jogos, isto é, com 3 zagueiros no 3-4-2-1, e variou demais a composição tática da equipe ao escalá-la com 7 formações diferentes no decorrer destes 7 meses no Santiago Bernabéu. Diante de todo este cenário, fica fácil compreender por que o presidente Florentino Pérez se tornou o principal alvo de críticas dos torcedores madridistas, até porque o Xabi Alonso já faz parte do passado, e o novo treinador Álvaro Arbeloa acabou de chegar, né? Ele não tem culpa de nada no momento. Por mais que o jovem técnico de 42 anos de idade tenha estreado à frente do Real Madrid da pior forma possível, isto é, sendo derrotado pelo Albacete, 17º colocado da segunda divisão espanhola e, consequentemente, eliminado da Copa do Rei ainda nas oitavas de final. Lembrando que o Arbeloa é um treinador totalmente formado pelo Real Madrid, uma vez que ele passou por todas as camadas das categorias de base até chegar ao Real Madrid Castilha e em seguida ao time principal para ocupar o posto do amigo Xabi Alonso, com quem jogou no Liverpool, na seleção espanhola e no próprio Real Madrid. Inclusive, eles foram apresentados juntos no clube em 24 de agosto de 2009. E além do presidente Florentino Pérez, que demorou, né, para começar a ser criticado pela torcida do Real Madrid em meio aos inúmeros erros cometidos por ele, por exemplo, ao não reforçar a equipe da maneira correta, pelo menos nas últimas 3 temporadas, desde a saída ali do Karim Benzema, os jogadores do Real Madrid também entraram na mira da torcida.
especialmente Jude Bellingham e Vinícius Júnior, considerados pelos torcedores os pivôs ali da saída do Xabi Alonso. E não é para menos, né, cara? É inadmissível um clube do tamanho do Real Madrid ser eliminado da Copa do Rei pelo Albacete, que luta contra o rebaixamento na segunda divisão. Por mais que o estádio Carlos Belmonte tenha, sim, um ambiente hostil e o Real Madrid tenha entrado em campo desfalcado de 11 atletas. E muitos deles por escolha do próprio Real Madrid, né? A gente não sabe se a decisão de poupar alguns jogadores partiu do novo treinador Álvaro Arbeloa ou da direção madridista. Mas o fato é que Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras e Jude Bellingham não enfrentaram o Albacete mesmo estando em condições físicas ideais para entrar em campo. Na minha opinião, uma decisão que veio da diretoria e, é claro, acabou custando muito caro ao Real Madrid, que agora só tem a La Liga e a Champions League pela frente na temporada. Como resultado, a pressão é gigantesca pelos lados do Santiago Bernabéu, ganhou proporções que há tempos não se via, o que se comprovou na primeira aparição do Real Madrid no Santiago Bernabéu após a saída do técnico Xabi Alonso. Mesmo com uma agenda favorável que colocou o Levante no caminho do Real Madrid, o Levante penúltimo colocado da La Liga, a insatisfação dos torcedores madridistas era visível e enorme, representada por vaias e xingamentos durante quase os 90 minutos de jogo. Ainda assim, o Real Madrid venceu os valencianos por 2-0 com gols de Kylian Mbappé e Raul Asensio, ambos no segundo tempo, depois de uma etapa inicial medonha, para não dizer outra coisa, o que significa que o ambiente promete ser ainda mais tenso no Santiago Bernabéu contra o Mônaco na próxima terça-feira pela Champions League. Seja como for, só o tempo irá dizer se o Real Madrid acertará novamente ao apostar num treinador formado em Valdebebas para recolocá-lo no caminho das vitórias, como aconteceu com Zinedine Zidane ao substituir Rafa Benítez em janeiro de 2016, quer dizer, há exatamente uma década. A ver.